Olá a todos, bem-vindos a mais um case da Law Disruption Week, segunda edição, a maior evento do mundo aí em tecnologias aplicadas ao direito. Meu nome é Fernando Bento, da empresa Alcasoft, uma empresa que atua há 27 anos já com tecnologias para o mundo jurídico. E hoje estou aqui para apresentar esse case com a Jennifer Vasconcelos, que enfim, é a nossa pessoa de relacionamento e de sucesso do cliente. E, enfim, além de ferramenta, de sistema, de processo, a gente tem pessoas por trás, então a gente fez questão de trazer a Jennifer para contribuir aí nessa conversa, nesse case. E o Dr. Vinícius Lopes, da Bank e advogados do Estado do Paraná, que vai apresentar, de fato, o case para a gente, o cliente querido aí da casa já de bastante tempo. Obrigado, Jennifer, pela disponibilidade. Obrigado, doutor Vinícius, também. A gente sabe como é que é a correria de vocês aí. E, doutor, se puder apresentar um pouco do escritório, do trabalho de vocês, é importante para quem nos assiste, enfim, se identificar com o case, entender a realidade, que, enfim, diversos portes de escritório têm realidades diferentes. Então, contar um pouco do trabalho de vocês, a dimensão do negócio de vocês, ajuda quem está nos assistindo enfim, a fazer esse paralelo, essa relação aí. Doutor Vinícius, fica à vontade para falar aí um pouco do trabalho. Primeiramente, agradecer ao Alcasoft, né, por ter me escolhido como case para ser apresentado num evento de tanto prestígio aí, inclusive a nível mundial, nacional, né? Eu, nesse momento, represento o escritório Bank Advogados. Nosso escritório, ele é um escritório familiar, foi fundado pelo meu tio José Renato Bank e, posteriormente, meu pai passou a atuar conjuntamente com ele, né, após também se formar como advogado. Isso foi mais ou menos em 1995, por aí. Com isso, né, era um escritório de interior, onde os advogados atuavam da forma mais tradicional, né, no papelzinho. A publicação ela ainda era impressa, tinha que ler o diário oficial, né, mas com o tempo as coisas foram evoluindo. Então, meu tio veio a falecer, meu pai passou a atuar sozinho no escritório, e com outros colaboradores advogados também. Eu me formei no ano de 2008, já comecei a atuar no início de 2009, voltando para o interior do Paraná, né, me formei em Curitiba, voltei para o interior do Paraná, que é a nossa cidade de Telêmaco Borba, para atuar conjuntamente com meu pai. Chegando lá, eu me deparei com um escritório totalmente sem nada de tecnologia, de informática, né? Então, aí começou a minha jornada na advocacia, me deparando com um escritório com muita experiência, mas pouco evoluído, né? Então, eu tive que começar do zero quando retornei a atuar com meu pai. Então, a gente considera que o escritório ele tem aí mais de 35 anos de atuação, né, entre a advocacia do meu pai, eu conto da advocacia do meu pai, nem conta do meu tio, senão ia ficar muito tempo. Mas eu já estou com 12 anos de advocacia, né? Então, essa é a minha jornada aí em conjunto com o meu pai. Certo, Bento? Legal, uma boa história. E doutor, como é que foi esse processo, né? O escritório que, enfim, não tinha tecnologia, o doutor chegou para mudar as coisas, vem trabalhando já há algum tempo, e recentemente o doutor migrou para o Lawyer Eleven, que é a ferramenta que a gente tem mais moderna hoje na Alcasoft ali. Como é que foi esse processo de decidir, né? Que dores vocês tinham? Porque vocês já tinham um sistema rodando lá. E aí passaram a utilizar o Lawyer Eleven. Como é que foi esse processo de decidir, né? Que dores que vocês sentiram? O que levou? Porque a gente sabe que mudar um sistema não é tarefa fácil, né? Enfim, tem toda uma mudança de aprendizado ali. O que levou vocês, né? Como é que foi esse processo até decidir? Vamos contratar a Lawyer Eleven?
Então, assim, né, como todo e qualquer escritório de advocacia hoje, eu acho que é imprescindível a utilização de um software de gestão de processos, né? Existem N softwares no mercado, eu já passei por alguns deles, eu cheguei até a Alcasoft por indicação de uma professora que utilizava o software anterior, né, o Laurel Web. A minha primeira contratação com a Alcasoft foi o Laurel Web, onde a gente passou um tempo usando a ferramenta, até o momento que houve o lançamento dessa ferramenta nova no mercado, que seria a evolução do Laurel Web para o Laurel 11. O que nos levou a optar por essa migração foi, num primeiro momento, a própria evolução da ferramenta, né? O software anterior, ele era um software, né, mais antigo, plataforma, layout e tudo que os softwares antigos praticavam tinha nele, né? E a empresa, visando trazer novidade e melhorias, apresentou essa nova ferramenta aí no mercado. Eu, no primeiro momento, fiz, né, a reunião de apresentação, gostei do formato, e visando melhorar e também trabalhar junto com o que tem de novo, né, no mercado, a gente optou pela migração, por ser uma ferramenta mais dinâmica, mais limpa, mais clean, né, com uma plataforma mais voltada para o que é necessário hoje na advocacia. Então, a minha opção de migração foi por conta da própria evolução mesmo do sistema que a empresa estava oferecendo. Legal, legal. Jennifer, tem uma pergunta para nós aí também? Sim, eu tenho. Eu estou aqui com o Dr. Vinícius, fiz todo o onboarding dele do Lawyer 11, a contratação. E eu te pergunto, doutor, né, sabendo a tua dinâmica de escritório, que você tem bastante funcionário, né, não é um escritório tão pequenininho assim, apesar de ser familiar, continua dentro da mesma família, ele tem uma atuação aí bem abrangente, bem legal. E eu te pergunto como que o Lawyer 11, né, depois, comparando com o que você tinha antes e o que você tem agora, como que o Lawyer 11 te ajudou no controle dos prazos, das tarefas, na centralização das informações, como que você vê esse diferencial de antes para hoje? O Laurel 11, ele é uma ferramenta que ajuda bastante nessa parte de delegação, né? Porque você tem a possibilidade de utilizar templates, onde você deixa pré-determinado tarefas que se destinam a ser realizadas em prazos, seja prazos judiciais ou administrativos, que você pode criar dentro do teu escritório e já determinar as tarefas que devem ser elaboradas ou as correções que devem ser feitas desse trabalho que foram elaborados. Então, isso facilita muito na hora de delegação, né? Logicamente, né, o meu escritório, ele é um escritório familiar, né, iniciou, mas é uma empresa, a gente tenta trabalhar ele como uma empresa. E toda empresa, ela deve ter os seus procedimentos, né? Então, o que facilita a utilização de templates e também a própria centralização das informações em um único lugar, seja de contatos, de processos, e tudo em um único software, né, onde a gente cadastra o cliente, cria os processos, acompanha, gera as tarefas para elaboração, quando são processos que iniciam o nosso escritório, ou os prazos de contestação e demais prazos que são necessários no curso dos processos judiciais. Mas a facilidade que o software nos oferece é a padronização de procedimentos pré-determinados que auxilia muito durante a jornada do trabalho. A pessoa pode já deixar o que ela precisa para ser feito e simplesmente um funcionário vai incluir essa tarefa, esse prazo, para os demais darem cumprimento. Então, é uma ferramenta muito, muito útil na rotina do advogado, né, o software de acompanhamento processual, mas em específico
o que a gente está utilizando aqui. Eu gosto muito de trabalhar com o sistema. Legal, doutor. Muito obrigada aí pela tua explanação. E sabendo que você, né, trabalha com uma equipe, você gerencia uma equipe, tem a pessoa ali da controladoria e tudo mais, como que foi esse processo durante a migração? Como que você conseguiu engajar a sua equipe numa nova cultura, num novo procedimento, né? Porque antes vocês faziam as coisas de uma forma, vocês tinham um software legado, faziam as coisas de uma forma, veio a migração, o Lawyer 11, ele é bem diferente, né, do sistema que a gente tinha anteriormente, então vem uma nova cultura, vem aí novos procedimentos que vocês precisam fazer e adaptar. Como que você conseguiu engajar a tua equipe como um todo, né, nessa nova jornada com o Lawyer 11? A migração de um sistema, ela nunca é fácil, né? Independente se você está migrando de uma empresa para outra ou dentro da mesma empresa, como foi o meu caso aqui na Alcasoft. Logicamente que se você está dentro de uma empresa, quando você simplesmente evolui de um software para o outro, é mais fácil porque a base de dados já tá com a própria empresa. Porém, um software, quer dizer, cada software tem as suas peculiaridades, onde que são preenchidos os dados, a forma de utilização, então sempre vai ter uma dificuldade. E também o fato de, eventualmente, ser necessária a conferência dos dados migrados para saber se está tudo certo. Isso, sem dúvida, que gera um trabalho extra para a equipe. Então, a gente tem que sempre fazer as reuniões de alinhamento e estimular as pessoas a utilizar a ferramenta no sentido de que isso vem para facilitar a vida de todos. Se o sistema tiver bem nutrido, com as informações necessárias, se todo mundo utilizar, isso vai facilitar a vida, né, quando precisar, por exemplo, buscar uma informação necessária que foi inserida no sistema no passado, ou saber se um prazo está a vencer, saber se determinado colaborador já realizou uma tarefa indispensável para o cumprimento de um determinado prazo. Então, assim, como gestor, sempre temos que estimular a equipe em conversa, em diálogo, no sentido de que nós contratamos ferramentas para facilitar a vida. Lógico que dentro de uma equipe, né, se tratando de pessoas, no meu caso lá, a gente trabalha mais ou menos em 7 pessoas, fora eu, então assim, vai ter resistência, vai ter pessoas que aceitam melhor, vai ter pessoas que não aceitam, e daí você vai ter que conversar e tratar os problemas pontuais de equipe, né? Mas em termos de ferramenta, é uma coisa que eu acho que mais é a decisão do gestor mesmo, no sentido de opção. Logicamente que eu escuto meus colaboradores e até mesmo através do que eles me trazem, né, de informações, eu vou buscar junto a vocês as melhorias necessárias também, né, para facilitar a vida e para que a gente possa também evoluir nessa sistemática. Mas em termos de engajamento, isso é uma coisa que é muito de equipe para equipe. No meu caso, a equipe aderiu, né, à troca, até porque foi uma coisa que a gente apresentou antes, vimos ali a necessidade de evoluir, até mesmo porque era uma coisa melhor, né, só que tem a dificuldade inerente à própria migração, e isso daí vai, com o tempo, a gente vai alinhando e acertando. Logicamente que não é uma coisa que, migrou, está pronto, mas é desafiador, e no final, quando você vai vendo as facilidades, isso daí motiva cada vez utilizar mais, né, as ferramentas necessárias para o bom desenvolvimento de um escritório, seja de um software de processo, seja de um software de contagem, por exemplo, de simulações previdenciárias, que é meu caso, minha área de atuação. Então, hoje em dia, o advogado ele não tem como estar alienado em não utilizar as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis no mercado, senão a grande chance de ser engolido pelos próprios colegas que estejam à frente nesse sentido. Então, temos que engajar e também encarar esses desafios quando necessário.
Perfeito, doutor, perfeito. O doutor fez um excelente trabalho ali para conduzir esse engajamento, isso de envolver a equipe antes mesmo da contratação, mesmo no pote ali do escritório do doutor, é essencial, assim. Então, envolver as pessoas-chave, ao menos nesse processo de decisão, é muito, muito bacana. Isso economiza muito trabalho depois ali. E a gente está acostumado com isso, enfim, são 20 e tantos anos fazendo isso e a gente vê de tudo. Vê o advogado que resolveu encarar o desafio de uma ferramenta nova, mas sem muita noção de que vai ter que passar por esse engajamento da equipe, porque no fim quem vai operar o sistema é a equipe. Então isso é muito, muito bacana, esse cuidado com envolver as pessoas que têm o interesse ali no dia a dia. E tem também a questão do relacionamento, na figura da Jennifer aqui, de participar, né, ativamente. Né? Por melhor que seja a ferramenta, essa questão de envolver as pessoas e, enfim, disso que o doutor falou, de trazer aqui para a empresa as dificuldades ou as sugestões de melhoria da ferramenta, que são sempre bem-vindas aqui, a gente entende que é essencial. É essencial ter uma pessoa, né? Você falar com pessoas ali, você sabe que a Jennifer está ali para você conversar e, enfim, e compartilhar as dificuldades e a gente conseguir atravessar esses momentos juntos. Legal demais, doutor. Enfim, e tem N coisas, né? O doutor citou ali também dos benefícios a questão do que a gente chama de templates de prazo, né? Que são aqueles fluxos pré-estabelecidos de tarefas para determinadas situações ali, que realmente ajuda bastante. Acho que é o que mais chama atenção hoje no Lawyer Eleven, essa questão do controle do tempo, né? Tanto nas ferramentas de Kanban ali, para você poder... o advogado, né? Não tanto o gestor, mas também uma ferramenta para o advogado ter mais clareza ali naquilo que precisa ser feito, a situação das suas tarefas, enfim, o Kanban, que tanto se fala hoje, que tem ali no Eleven, ajuda bastante também nesse controle. E as diversas outras facilidades ali de controle financeiro, enfim, o cuidado todo que a gente teve de colocar uma linguagem simples para o advogado, sabendo que às vezes o advogado ele tem, não é o caso de vocês ali, mas muitos dos que nos procuram às vezes têm um conhecimento raso de gestão, de gestão de pessoas, enfim, de produtividade, e a gente teve todo esse cuidado de ter uma linguagem mais fácil, aquilo que o doutor falou lá no começo, né, um sistema mais simples de usar, mais fácil de usar, e acho que um dos pontos principais do Eleven é essa questão da facilidade no uso. Legal, doutor. Bom, estamos indo para o final do nosso case aqui. Tem mais algum ponto que o doutor queira colocar nesse minuto final, não? Eu gostaria de falar uma coisa aqui, até que você trouxe agora, da questão do relacionamento, né? Também pesou na minha decisão no momento da contratação da Alcasoft, né? O fato de ser uma empresa nacional, né? Tem alguns softwares que são geridos por multinacionais, que às vezes você acaba não tendo a proximidade de quem é o responsável, né, seja pelos dados nossos que são inseridos ali, ou até mesmo por esse próprio contato com a empresa, né, no caso aqui, né, eu sempre estou em conversa com a Jennifer, né, já conversei com você, já conversei com outros responsáveis pela empresa, no sentido de que é importante a gente também conhecer as pessoas que estão por trás dos produtos que adquirimos, seja para a questão de confiança ou até mesmo para a questão de evolução, né? Eu até brinco, né, com a Jennifer, que é do relacionamento, eu falo, eu devo ser o cliente mais chato de vocês, mas não é, é que a gente sempre está em conversa, a gente sempre procura tentar evoluir, tentar melhorar a nossa condição de trabalho e acreditando que isso também vai melhorar dos demais colegas que tenham a contratação com a empresa. Então, eu acho que esse papel de vocês, de manter, né, uma pessoa do relacionamento em contato com a gente é muito válido, né, no sentido de que
vai fazer com que o sistema sempre esteja evoluindo, né? Então, era só mais isso que eu queria acrescentar. Legal. Espero que vocês que tenham assistido aí gostem, enfim, do case. Qualquer dúvida, nos procurem. A gente está com o stand virtual aí no evento. Tá bom? Obrigado, Jennifer, mais uma vez. Obrigado, doutor Vinícius. E obrigado a B2L. Obrigado por proporcionar esse evento aí. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.